Exercício da página 107, número 20, letra A. Ele diz assim, olha. Qual a área total de um cubo inscrito numa esfera de raio 15? Primeira coisa, quem está inscrito, se você está inscrito numa prova, você está dentro da prova. Se está inscrito no Enem, você está dentro do Enem, você vai fazer o Enem. Se está inscrito no PISME, você está dentro do PISME. Então, eu quero a aresta do cubo inscrito na esfera. Então, o cubo está dentro da esfera, certo? Ponto. Desenhei. Se eu conseguir enxergar, aqui é o centro da esfera, esquece o cubo. O centro da esfera. Qualquer segmento que eu faço do centro até a extremidade é o raio da esfera, certo? Se eu, tanto para cá, para lá, qualquer lugar. Quando eu faço esse raio aqui, olha só, e eu enxergo que ele toca aqui, eu consigo perceber que, olha o que acontece. Ele coincide com a diagonal do cubo, olha bem. Né? Então, se eu consigo enxergar isso, e eu tenho daqui do centro até na extremidade o raio, daqui do centro até nessa extremidade o raio, eu consigo entender que o diâmetro da esfera é igual à diagonal do cubo. Depois que eu vi isso, acabou. Tá feito o exercício. Porque, ó, o diâmetro eu não tenho, mas eu tenho o raio. Então, eu sei que o diâmetro são 2 vezes o raio. A diagonal do cubo, isso eu preciso lembrar, que a diagonal do cubo, matematicamente falando, é o lado vezes a raiz de 3. Se eu não lembrar, eu posso calcular através do triângulo de Pitágoras aqui, ó, né? Lado, aqui é a diagonal da base do quadrado e a diagonal do cubo. Então, lado raiz de 3. O lado é a aresta, certo? E eu preciso dela para calcular o volume do cubo. A área do cubo, que no caso ele pediu a área, desculpa. Então, 2 vezes o raio são 2 vezes 15, lado raiz de 3. Então, o lado vai ser igual a 30. A raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Não pode ficar no denominador, então eu racionalizo 30 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 30 dividido por 3, então eu encontro que o lado desse cubo, que é a aresta, é igual a 10 raiz de 3. Aí eu vou calcular a área. A área do cubo é 6 faces quadradas. Cada quadrado, a área é lado vezes lado. Então, 6 vezes o lado ao quadrado. O lado vale 10 raiz de 3. Então, a área do cubo vai ser 6 vezes 10 raiz de 3 ao quadrado. Então, a área vai ser 6 vezes 10 ao quadrado, 100. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, vai ficar 3 vezes 6, 18, vezes 100, 1.800, como é a área, unidade de área, se eu quiser colocar uma unidade. Pontinho.